Pastor, toda vez que eu preciso tomar uma decisão, meu coração fica inquieto e sofro muito por não saber se estou fazendo a escolha certa. Como posso saber qual a vontade de Deus em cada situação? É uma excelente pergunta do internauta, e é uma pergunta que eu creio que é muito legítima quando parte de um coração que crê na existência de um Deus, principalmente do Deus cristão. Isso porque o Deus da Bíblia, o Deus que nós cremos ser o único Deus, possui dentre seus muitos atributos o atributo da onisciência. Então, se eu creio que existe um ser onisciente e que esse ser onisciente possui uma vontade, logicamente, o meu coração vai tender a desejar emoldurar as minhas decisões debaixo da vontade desse ser que sabe todas as coisas, que sabe inclusive as consequências de decisão A ou decisão B. Então, é uma demanda legítima, eu creio, de muitos cristãos desejar fazer escolhas debaixo da vontade de Deus. Para tratar essa questão e respondê-la, eu gostaria de fazer em duas etapas. Primeiro, dizer o que a Bíblia fala a respeito da vontade de Deus, desmistificando alguns pontos que existem sobre isso. E, no segundo momento, passar para você um método com 4 passos para você, a partir de hoje, tomar decisões debaixo ou segundo a vontade de Deus. Bom, primeiro, a gente precisa entender que a vontade de Deus não está oculta. A ideia de que a vontade de Deus precisa ser descoberta de alguma forma, ela oriunda muito da miscelânea entre o neopentecostalismo e uma herança da espiritualidade de religiões afrodescendentes. Essa compreensão faz de Deus, no mínimo, um ser um pouco malévolo, que esconde a sua vontade, parece que fica ali de joguinho com a sua criatura, tentando fazê-la encontrar qual que é a sua vontade, aí de repente a sua criatura, seu filho, não faz uma decisão que não está de acordo com a sua vontade, e Deus fica lá do céu olhando o seu filho sofrer todas as consequências que seriam muito desastrosas de fazer uma escolha que não está debaixo da vontade de Deus. Então, o primeiro ponto que a Bíblia nos ensina é que a vontade de Deus não está oculta, muito pelo contrário. A vontade de Deus está muito bem revelada na sua palavra. E quando eu falo da vontade de Deus revelada na palavra, eu estou falando da vontade preceptiva de Deus. Preceptiva vem de preceitos. Então, a vontade moral de Deus. Os princípios gerais da vontade de Deus estabelecidos para todas as épocas. São princípios gerais atemporais. Por exemplo, é da vontade de Deus que você traia o seu cônjuge? Você já sabe a resposta. É da vontade de Deus que você minta para o seu patrão, para os seus pastores, para os seus familiares? É da vontade de Deus que você desonre os seus pais? São perguntas que você já sabe a resposta. A resposta é não. Como é que você sabe? Porque essa vontade já está revelada. Eu citei aqui os 10 mandamentos, Então, é da vontade de Deus que você honre os seus pais? É da vontade de Deus que você não cobice as coisas do seu próximo? É da vontade de Deus que você não dê falso testemunho, que você adore somente a Ele? São questões que já estão respondidas e reveladas. Só que, claro, essa demanda não é a respeito dessas questões, de questões que envolvem aspectos morais, mas sim questões do dia a dia. Por exemplo, é da vontade de Deus que eu mude de cidade? É da vontade de Deus que eu case com fulano A ou com fulano B? Em relação a isso, aí sim, nós precisamos desenvolver um pouco mais o assunto. Porque Deus estabeleceu os princípios gerais que eu falei para você. Desses princípios gerais, através do Espírito Santo habitando dentro de você, você vai, com a sabedoria que o Espírito Santo te dá, leia lá Tiago capítulo 1, verso 5, aplicar a vontade de Deus para a sua questão, para o seu contexto. Então, Deus estabeleceu na Escritura, na Bíblia, um solo que possui fundamentos, em cima dos quais nós devemos construir a nossa vida com as decisões que estão fundamentadas nesse solo da Palavra de Deus. Fica aqui minha sugestão de um livro para você. O livro é do reverendo Heber Campos Jr., tá bom? Muito do que eu estou falando aqui está baseado nesse livro. O nome do livro é justamente Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Bom, então, pastor, se existem esses princípios gerais e se eu preciso aplicar isso às questões específicas do meu dia a dia, o que eu faço? Primeiro, reflita. Então você vai pegar uma caneta em sua casa, você vai pegar um papel, usando um exemplo aqui, Você vai colocar aqui prós e contras de comprar o carro A, prós e contras de comprar o carro B, e vai escrever isso. Esse é o primeiro passo. Vai escrever isso e vai ali fazer a tua avaliação, vai ali pesar essa decisão. Antes de você fazer isso,
Peça ao Espírito Santo, feche seus olhos e ore: Senhor, aqui eu que preciso tomar essa decisão, me ajude, me dê sabedoria para eu avaliar essa questão. Você vai começar nesse primeiro passo a fazer isso. O carro A está tudo certo na mecânica dele, mas ele tem alguns embargos documentais. Bom, o carro B está tudo certo nos documentos, mas tem que trocar uma peça ali, o vendedor já me avisou e tal. E aí você vai ver qual que é a melhor questão. Será que eu vou querer me envolver com um carro que está tudo certo na mecânica, mas tem embargos documentais? Será que eu vou querer assumir isso para mim? Ou será que não é mais fácil eu comprar um carro, tá tudo certo nos documentos, aí eu já vi aqui o valor da peça, vou ali, compro, já passo no mecânico, já troco a peça e aí tá tudo certo. Isso que eu estou falando para você se chama sabedoria. É uma sabedoria hebraica, é a sabedoria oriental, né? A sabedoria do tempo de Provérbios, do tempo dos judeus, que é uma sabedoria mais prática, né? O livro de Provérbios é um exemplo disso. É um livro que está a todo momento pegando a vontade geral de Deus, né? A vontade moral de Deus e aplicando para o dia a dia. Então, no livro de Provérbios você tem aplicações no campo da amizade, no campo dos relacionamentos, no campo do trabalho, até no campo empresarial. Então é isso que nós estamos fazendo, essa sabedoria prática, né? Depois, com o advento da filosofia grega, você tem aquela sabedoria mais introspectiva, mais meditativa sobre questões existenciais. Mas, na sabedoria hebraica do Antigo Testamento, é isso que se estabelece, uma sabedoria prática que vem do temor de Deus. Leia lá Provérbios capítulo 1, tá bom? O segundo passo para você tomar decisões de acordo com a vontade de Deus: busque aconselhamento de pessoas experientes. Então você está com uma demanda, alguma questão no teu casamento, por exemplo. Você quer tomar uma decisão de acordo com a vontade de Deus. Você vai buscar aconselhamento de pessoas que você considera sábias e que, logicamente, tenham frutos nessa área que você... para a qual você está buscando um aconselhamento, né? Você não vai se aconselhar com a tua manicure que já casou 5 vezes e que está aí num relacionamento aberto com uma pessoa, não. Você vai se aconselhar com uma pessoa que tem um casamento fiel a vida toda, né? Não vai se aconselhar com um pastor também que tem um histórico terrível de seu casamento, né? Já casou não sei quantas vezes. Não, você vai se aconselhar com pessoa que tem frutos. Então você vai buscar os seus pais, você vai buscar os teus pastores, você vai buscar irmãos da igreja que vão te ajudar nesse processo. Esse é o segundo passo. E aí você vai avaliar: bom, essa pessoa está me aconselhando isso, e aqui, olha só a minha avaliação. Você vai lembrar da sua avaliação. Pois essa avaliação ficou assim. Você vai pesando, vai avaliando, para você tomar a decisão mais sábia. O terceiro passo é: suspeite do seu coração. Normalmente, mesmo sabendo que uma decisão é mais sábia, a gente tende a tomar a decisão contrária, justamente porque a gente pensa, e muitas pessoas pensam com o coração, com as emoções, né? Mas a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Leia lá Jeremias capítulo 17, verso 9. Então nós não podemos seguir o nosso coração a todo momento, a todo instante. Aqui eu não estou excluindo, né, a gente usar as emoções e em algum momento ir contra a razão. Muitos passos de fé na nossa vida a gente vai ter que tomar que vão contra a racionalidade, né? Quem conhece a minha história de vida sabe que eu sou um exemplo disso. Todavia, isso não pode ser via de regra em nossa vida. A gente precisa tomar decisões também baseados na razão e na sabedoria do Espírito Santo. Então, não podemos seguir simplesmente o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Ele vai, às vezes, pensar somente baseado na emoção, contrariando razões claras pelas quais, por exemplo, eu não devo casar com um fulano. É por isso que a gente encontra na igreja, e eu já lidei muito com isso, né? Meninas que, tu tá vendo que o fulano, ele não é cristão, e ele não trata e não pensa a mulher como a Bíblia estabelece que um cristão deve pensar, a sua futura esposa. Mas ela vai lá, ela gosta dele, e mesmo contrariando o aconselhamento de todo mundo, dos pais, dos pastores, e mesmo contrariando a razão dela mesma, ela vai lá e casa com a pessoa. E aí dá tudo errado, logicamente, porque ela foi simplesmente baseada nas emoções. Então, esse processo de refletir, de buscar aconselhamento, de suspeitar o seu coração é muito importante na sua tomada de decisões. E por último, espere. Espere. Se você não tem urgência, se há algum tempo para esperar,
Espere, coloque em oração, deixa isso nas mãos de Deus, faça a sua ponderação, faça o aconselhamento e, agora eu vou deixar alguns meses isso daqui em aguardo, vou esperar para ver o que Deus tem. De repente, na tua espera, as coisas se ajeitam e se revelam, né? E fica mais fácil a tua decisão. De repente, na tua espera pelo teu relacionamento, essa pessoa que você estava querendo se relacionar e casar, se revela uma pessoa que não era aquilo que você esperava dela. Deus. Quando se trata de vontade de Deus, a palavra certa não é descobri-la, mas discerni-la, através da sabedoria do Espírito Santo. Tá bom? Essa foi uma pergunta mandada para o internauta. Se você quiser mandar a sua pergunta, você pode enviar para esse número que está aí na tela, ou pode mandar sua pergunta tanto aqui nos comentários no YouTube, quanto na minha página no Facebook. Não se preocupe, a sua pergunta ficará no anonimato, mas eu tenho certeza que ela é também a dúvida e pergunta de outras pessoas. Então também vai edificar não só você, mas também a outras vidas. Tá bom? Deus abençoe sua vida e vamos a partir de hoje tomar decisões segundo a vontade de Deus. Até a próxima.